Ele pode ser mais forte. Esse aplauso é para Ele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? A gente já está acostumado a falar boa noite, mas nosso culto é à tarde, né? 18 horas ainda é à tarde. Mas que bom estarmos juntos nesse final de tarde, início de noite, cultuando ao Senhor. Esse é o culto da família. Será que temos alguém nos visitando nessa noite? Desse lado de cá, tem alguém vindo pela primeira ou segunda vez? Seja bem-vindo. Tem alguém lá no fundo também? Seja muito bem-vindo aqui do lado de cá. Olha que bênção, que bom receber vocês. Mais alguém aqui? Glória a Deus. Vamos recebê-los, igreja, daquela forma. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24. Nós vamos ler até o versículo 27. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Abra sua Bíblia. Nós vamos ler juntos. Deixa eu ver aqui a minha versão, Almeida corrigida. Vamos. Quem encontrou, diz amém. Diz assim a palavra: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Amém. Vamos ler até aí? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós te glorificamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome. Agradecidos estamos por estarmos nessa noite aqui na tua presença, podermos cultuar e podermos receber, Senhor, a tua palavra. Senhor, fala conosco, Pai. Nós cremos no poder da tua palavra, no seu poder, Senhor. E cremos que o Senhor tem nessa noite instruções para nós, para vivermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, fala conosco. Gera em nós transformação, Senhor. Ministra as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio. Fala com teu povo, traga o convencimento sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, e oramos assim, em nome de Jesus. E você diz amém. E dá mais um forte aplauso ao Senhor e à sua palavra. Nós lemos aqui nesse texto, e Jesus, essas são as palavras de Jesus, trazendo o seu ensinamento, Jesus mostrando ali, revelando ali duas reações com relação ao seu ensino. Jesus fala a respeito daquela pessoa, daquele homem que ouve as suas palavras e pratica, e obedece. E Jesus fala de um outro homem, de uma outra pessoa, que ouve os ensinamentos de Jesus, mas que não coloca em prática. E Jesus compara esses homens com homens que constroem casas. O primeiro, aquele que ouve e pratica a palavra, é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Muito bem. O segundo homem é aquele que ouve as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, não pratica, e por Jesus ele é comparado a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Sobre essas duas casas, vêm as mesmas situações, as mesmas circunstâncias: chuva, vento forte, rios batendo, correnteza.
E Jesus fala a respeito do resultado dessas duas construções. Esse texto, nós vemos nesse texto Jesus trazendo um ensinamento sobre obediência. E semana passada nós falávamos sobre isso. Semana passada eu trouxe uma palavra a respeito de obediência, que a obediência é a marca de um verdadeiro cristão, e nós citamos esse texto. Nesse texto, Jesus ensina a respeito da obediência. Jesus fala que edificar a casa sobre a rocha é ser realmente alguém que ouve a palavra e obedece, que ouve, que conhece os ensinamentos, os princípios de Deus e pratica esses princípios. Aquele que ouve a palavra, coloca em prática aquilo que aprendeu. E não aquele que desobedece ou que obedece de uma forma superficial. Então, a obediência é esse fundamento que nós precisamos e que nós devemos edificar na nossa vida para que a gente possa resistir às dificuldades que porventura venham a aparecer. Nós falávamos sobre obediência semana passada. E nessa noite, nesse texto aqui hoje, quero dar ênfase nessa mensagem, falar a respeito dessas casas. Falar a respeito de casa edificada. Nessa mensagem hoje nós vamos focar a respeito da casa, dos nossos lares, das nossas famílias. Amém? Quantos que estão aqui nessa noite são casados? Quantos são solteiros? Só levante aí a sua mão. Quantos aqui têm filhos pequenos? E quantos têm filhos já adultos, casados? Quantos que estão aqui nessa noite são vovôs, vovós? Olha só. Quantos aqui são filhos? Amém. Então essa mensagem é para você que levantou a mão. Acredito que essa mensagem contemple todos nós. Casa edificada. Nessa noite Deus vai falar conosco e nos ensinar através da sua palavra como edificar um lar consolidado, como edificar uma família firme, consolidada. A esse respeito, nós devemos ter uma grande preocupação, porque as famílias, elas têm sido grande alvo de destruição. As famílias têm sido bombardeadas, assim como essas casas do texto, que sofrem aí a ação da chuva, da correnteza, a ação dos ventos fortes. As famílias têm sido bombardeadas. Você concorda comigo? Quantas coisas têm acontecido para destruir as famílias, os casamentos? Nós devemos ter essa preocupação em relação às famílias, porque elas estão sendo bombardeadas, estão sendo alvo de destruição pelo mundo. E sabe, queridos, todas essas situações que vemos hoje para destruir a família, para destituir a instituição família, a inversão de valores, as ideologias sendo tão disseminadas. Mesmo com tudo isso, nesse tempo atual, eu entendo, e você também compreende, você vai entender que as famílias são alvo de destruição, não é de hoje. Desde o início de tudo, desde lá do princípio, quando o Senhor criou Adão e Eva, já havia alguém que queria matar, roubar e destruir a família, o casamento, a união. João 10:10, a palavra diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Satanás já age há muito e muito tempo para destruir a família, que é algo que Deus criou, é projeto de Deus. Satanás trabalha na vida dos casais, dos filhos, das nossas crianças. Ele tem tantas estratégias, tudo na intenção de matar, de roubar e destruir as nossas famílias. Então não é de hoje, desde o início o inimigo trabalha para destruir as famílias. Então o nosso objetivo, como quem entende o valor da família, o nosso objetivo precisa ser formar famílias fortes, formar casas e lares edificados. Quantos concordam comigo? Quantos têm esse objetivo? De formar lares fortes, solidificados,
consolidados. Vamos aprender então como chegamos a isso. Formar famílias edificadas fortemente. Famílias e casas e lares que resistem às tempestades, aos bombardeios do mundo. Um casamento forte, consolidado. Filhos firmes no propósito de Deus, no propósito do Senhor. Uma descendência abençoada. Quantos desejam isso? Vamos aprender nessa noite então, como edificar uma casa assim. Como consolidar um lar. Como ter um lar consolidado e feliz, uma casa edificada. Então, o primeiro ponto, como eu tenho essa casa consolidada, firme, que vai resistir a esses bombardeios, a esse ataque do inimigo e do mundo. Como ter um lar consolidado, uma casa edificada. O primeiro ponto é ter a palavra de Deus como base, como alicerce. Se você quer ter uma casa edificada de forma inabalável, você precisa entender que a sua casa, a sua família, precisa ter como base, como alicerce, a palavra de Deus. Então entenda nessa noite que para você solteiro também é essa palavra. Porque se você objetiva casar, você vai ter uma família e você precisa conhecer e basear o início desse seu propósito na palavra de Deus. E você que, assim como eu, já caminha dentro de um lar, já é casado, você também precisa ter essa compreensão. Se você quer ter uma casa edificada, uma casa inabalável, consolidada, primeiro, você precisa ter a palavra como alicerce. A primeira preocupação de quem constrói uma casa, o primeiro pensamento de um construtor, é a base dessa casa. Aonde essa casa vai ser construída, se a base não for boa, todo o restante, toda a casa vai estar em risco. Não é verdade? A gente não precisa ser, formado em engenharia nem arquitetura para ter essa compreensão. Se a base não estiver firme, toda a construção está comprometida. Depende da base, toda uma construção. E sempre que eu falo essa palavra e uso esse exemplo, eu me lembro dessa construção. Eu não estava aqui quando as bases foram formadas, mas alguns membros dessa igreja, erga a mão aí quem trabalhou aqui na fundação dessa igreja, aqui formando, abrindo buraco. Tem gente aqui, quem acompanhou, mesmo que não trabalhou? Amém. Alguns acompanharam, e eu vejo fotos, sempre que eu falo da base do alicerce, eu penso nessa igreja, e eu vejo a foto desse lugar, esse terreno todo furado, com a base sendo bem trabalhada. E hoje nós podemos estar aqui no conforto desse edifício, desse local, mas tudo iniciou com um cuidado no alicerce. Se a base não for boa, se o alicerce não for bom, todo o resto está comprometido. Quem quer edificar uma casa forte, quem quer edificar uma casa consolidada, precisa saber aonde está alicerçando essa construção. O seu casamento, a sua família, você está construindo, os seus relacionamentos familiares têm sido construídos em que base? O que tem sido o alicerce no seu relacionamento com seus filhos, com sua esposa, com seu marido? Se construímos a nossa família, a nossa casa, baseados, alicerçados nesses conceitos e ideologias que o mundo tem colocado, se construímos e baseamos a nossa casa, os nossos relacionamentos familiares, em experiências do passado, naquilo que vivemos no passado, nos nossos traumas e nas nossas feridas, ou se baseamos a nossa família, a construção do nosso lar, nas nossas próprias vontades pessoais, é como se estivéssemos construindo sobre a areia. Se estamos construindo com os conceitos do mundo, se estamos construindo baseados no que sabemos ou no que vivemos no nosso passado, se estamos construindo pensando só em nós mesmos e na nossa vontade, estamos como aquele homem
insensato e imprudente que está construindo sobre a areia. Como é construir sobre a rocha? É diferente, porque se eu construo sobre a areia, eu posso até começar bem, pode até parecer algo bonito, um relacionamento lindo do casal, uma mãe nova, um pai novo, sabendo cuidar de um filho, mas se estamos embasados por exemplo, nesses exemplos que eu dei, pode começar muito bonito, mas por um momento vai cair. Se estamos alicerçados, baseados, por exemplo, nisso que citei, é como se estivéssemos construindo sobre a areia. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, e a nossa família não vai resistir. Diga misericórdia. A base das nossas casas, o alicerce das nossas casas, precisa ser a palavra de Deus. Os princípios de Deus, os ensinamentos que a palavra de Deus traz. Nós devemos estar firmes na palavra de Deus. Nós devemos ter a nossa vida consolidada na palavra do Senhor. E com compromisso de praticar a palavra do Senhor. Aí sim nós estaremos edificando a nossa casa, o nosso lar, os nossos relacionamentos sobre a rocha. A base das nossas casas deve ser a palavra de Deus. Quem está entendendo? Amém? Nesse texto, Jesus fala que nós não devemos ter só o conhecimento da palavra. Jesus está aqui falando de homens que conhecem, que ouvem a palavra. Um que pratica e outro que não pratica. E às vezes nós estamos na construção do nosso lar, da nossa família, como esse que não pratica. Como esse que constrói sobre a areia. A gente até ouve a palavra no culto, na célula, a gente lê os nossos devocionais diários. Mas se nós não colocarmos ela em prática, nós estaremos como esse insensato, construindo o nosso lar, a nossa casa, o nosso casamento, sobre a areia. Jesus está falando que só conhecimento da verdade não é suficiente para proteger a nossa família. Só conhecer a palavra ou ter o entendimento do que a palavra diz não é suficiente para manter a sua casa firme. É preciso conhecer, crer e obedecer. Praticar a palavra. Ter a palavra como alicerce da sua família é conhecer a palavra, crer na palavra e viver a palavra. E se você estava aqui semana passada, você está ouvindo de novo Deus falar com você a respeito de obedecer. Porque se não praticarmos a palavra nos nossos relacionamentos familiares, nós estaremos construindo sobre a areia. Uma hora a casa cai. Não basta ser só um ouvinte da palavra, a gente precisa praticar. E se você não se preocupar em alinhar a sua vida com a palavra de Deus, o seu coração com a vontade de Deus, tudo que você fizer para edificar a sua casa, para edificar o seu lar, vai ser passageiro. Você está entendendo? Ter a palavra como base é alinhar a nossa vida na palavra. Ter a palavra como base, como alicerce das nossas vidas, é praticar a palavra. Porque se eu não me preocupo em praticar a palavra na minha vida, se eu não me preocupo em alinhar a minha vida com aquilo que Deus fala a respeito, todo o meu esforço para salvar meu casamento, para educar os meus filhos, para trazer os meus filhos para a presença de Deus, todo o meu esforço para ter uma descendência abençoada, vai ser passageiro. Se eu não pratico, se eu não alinho a minha vida com a vontade de Deus, tudo aquilo que eu faço para construir, edificar a minha casa, vai ser algo provisório. Vai vir por um momento uma chuva, uma correnteza ou uma tempestade. E a casa vai cair.
o alicerce, a base de uma casa forte, de uma casa consolidada, é ter a palavra de Deus, é praticar a palavra de Deus, é viver a palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Você quer ter um lar edificado? Você quer ter um casamento consolidado? Relacionamentos familiares firmes? Então se submeta à vontade de Deus. Se submeta ao senhorio de Jesus na sua vida. Esse é o caminho para que você possa construir. Aplauda o Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada a Ele quando vemos um lar edificado, fortificado, consolidado. Porque é certamente ali a base é o cumprimento da palavra do Senhor. Se submeta ao senhorio do dono desse projeto. Quem é o dono do projeto, família? Quem foi aquele que projetou? Quem foi aquele que idealizou a família, o casamento? Foi Deus. Então é com Ele que nós devemos aprender a edificar a nossa casa. Aprender e praticar. No Salmo 127, no versículo 1, a palavra diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Observe que o Senhor precisa fazer parte dessa obra. Ele é peça fundamental, Ele é o alicerce, Ele é a base. Porque se o Senhor não edificar, nós estaremos nos esforçando em vão. É como eu disse, vai ser um trabalho que pode até parecer bonito, mas em um momento vai cair. Se o Senhor não edifica a nossa casa, os nossos relacionamentos familiares, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, atenção para os jovens. Se o Senhor não edificar a nossa casa, nós estaremos trabalhando em vão. Mas note que a palavra diz, aí o salmista diz no Salmo 127, versículo 1, nessa parte A, que o Senhor precisa fazer parte desse projeto, mas que também requer de nós um trabalho, não é verdade? O Senhor precisa ser a base, a palavra de Deus precisa ser a base, Ele é parte essencial da edificação de um lar, de uma casa. O Senhor Jesus precisa fazer parte desse projeto, mas requer de nós também um trabalho. Requer de nós um trabalho, há um trabalho a ser feito por cada integrante da família, por cada integrante do lar. E esse é o segundo ponto que nós vamos falar para formarmos uma casa edificada, consolidada. O primeiro é que a base precisa ser o Senhor, a palavra do Senhor. O segundo ponto é que nós devemos trabalhar para essa edificação. Não adianta só a gente conhecer da palavra, como eu disse, não é só ouvir a palavra, mas nós precisamos praticar, aí entra o nosso trabalho de edificação. Colocar os tijolinhos com o nosso esforço para uma família bem-sucedida, para a gente edificar uma casa, a gente precisa sim da ajuda de Deus, da intervenção de Deus, isso é fundamental, mas nós temos responsabilidades para cumprirmos dentro da nossa família. E se nós cumprirmos essas responsabilidades, nós vamos garantir uma família bem-sucedida. Você concorda comigo? Se ainda não, vamos seguir aqui, que até o final você entende. Não é só ter a palavra de Deus, mas é também o nosso esforço em cumprir aquilo que o Senhor nos fala, nos ensina, o nosso trabalho. E sabe, queridos, não é fácil realmente fundamentar essa casa sobre a rocha. Nós temos responsabilidades para cumprir. É importante nós conhecermos o que o Senhor nos ensina sobre edificar uma casa, e então, executarmos. Esse é o nosso trabalho. Obedecer. Tiago capítulo 4, no verso 17. A palavra diz: aqueles, pois, que sabem fazer o bem e não faz, comete pecado.
O que a palavra está me falando é sobre negligência. Sobre aquela pessoa que sabe que tem que fazer uma coisa, mas não faz. E a palavra está dizendo, olha, isso é pecado, isso está errado. E é sobre isso que nós estamos falando nesse segundo ponto. Sobre responsabilidades que nós temos dentro do nosso lar, na nossa casa, os papéis que nós devemos cumprir, que a gente sabe que tem que cumprir, mas não cumpre. E se assim nós caminharmos, nossa casa não será uma casa edificada, consolidada, firmada. Nós temos responsabilidades para cumprir dentro da família. E se nós realmente cumprirmos, nós teremos uma família bem-sucedida. Se sabemos o bem que a gente deve fazer e a gente não está fazendo, nós estamos pecando. É aí que a gente erra dentro do nosso lar. É como se estivéssemos trabalhando como aquele homem que constrói a sua casa sobre areia. Se não cumprirmos as nossas responsabilidades dentro do lar, estamos construindo os nossos relacionamentos como aquele que constrói uma casa sobre areia. A construção de uma família, a construção de um lar, requer esse esforço de conhecer o que deve fazer e fazer. Construir sobre a rocha, imagina aí, é uma coisa que requer um esforço. Quebrar uma rocha, pensa em algo assim, a ilustração mesmo, fisicamente. Alguém construindo sobre um terreno, um local, um solo bem forte, cheio de um solo pedregoso. É trabalho, você cavar a rocha, tem que se esforçar. A construção de uma casa sobre a rocha requer esforço. Não é só vir aqui e entregar, vir ao altar e falar, Senhor, eu entrego a minha família a Ti, faz a obra, Senhor, e vai embora e faz tudo ao contrário do que a palavra diz. A gente tem que sair daqui e se esforçar para cumprir aquilo que a gente aprendeu aqui, para que a nossa casa seja realmente uma casa edificada sobre a rocha, consolidada. Amém? Nosso objetivo é formar essas famílias fortes, formar essas casas edificadas, e para isso nós temos que cumprir com as nossas responsabilidades. A construção de uma família requer esforço, requer trabalho de todos os integrantes do lar. O marido e a esposa, o pai e a mãe, os filhos. Edificar sobre a rocha tem um esforço empregado. E nesse trabalho de edificação, eu quero citar nessa mensagem algumas das responsabilidades que nós temos e que devemos cumprir dentro do lar para garantir que a nossa casa seja edificada. No trabalho de edificação, nós temos responsabilidades. Uma delas são as responsabilidades espirituais. Conduzir a família na vida espiritual. Liderar a família na busca do Senhor. Esse é um papel, principalmente do homem, como cabeça do lar. Mas também é um papel da mulher, da mãe. Conduzir o seu lar na busca pelo Senhor é uma responsabilidade espiritual que nós temos dentro da nossa casa. O cuidado espiritual é responsabilidade do marido, da esposa, do pai, da mãe e até mesmo dos filhos. O homem, como o cabeça da mulher, como a palavra diz, o homem como cabeça da mulher, como cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja, ele é responsável pelo cuidado de toda a família, e o cuidado espiritual está incluso nisso. O homem é a autoridade para abençoar a sua família. O homem é aquele que deve orar pela sua família, assim também como a mulher. Eu já chego lá, mulheres. O homem deve ser um exemplo de obediência a Deus. Então, homens, não negligenciem essa sua responsabilidade espiritual. Talvez você está olhando para a sua casa e tem visto
que os filhos não têm buscado, que talvez não esteja no nível de busca, de viver a vontade de Deus como você gostaria. E hoje o Senhor está te falando, ei, é uma responsabilidade sua, de ensinar, de liderar, de conduzir a sua casa no crescimento espiritual, de ser um exemplo de obediência, de ser um exemplo de quem busca, de quem serve ao Senhor. Mas nós mulheres também não ficamos para trás. E aqui eu incluo até mesmo aquelas, que estão ali dentro dos seus lares sozinhas, as viúvas, as separadas, as mães que não têm os pais junto. Ei, mulher, você também tem responsabilidades espirituais dentro da sua casa. A mulher tem um papel fundamental sobre o cuidado dos filhos. E nós temos a responsabilidade de ensinar. E nós temos a responsabilidade de orar. Nós temos a responsabilidade de ser exemplo para os nossos filhos. Essas são nossas responsabilidades espirituais. Mas não se resume só ao homem, só à mulher, mas também aos filhos. Os filhos também, os irmãos, precisam ser exemplo uns aos outros. Quantos irmãos que não buscaram o Senhor porque viram ali o seu irmão mais velho nessa condução, porque viu seu irmão orar, porque viu seu irmão ler a Bíblia, porque viu um comportamento que condiz com a palavra de Deus. Os irmãos precisam ser exemplos uns aos outros, exemplo da condução de uma vida espiritual. O cuidado espiritual é uma responsabilidade que nós todos como famílias carregamos. Provérbios capítulo 22, versículo 6. A palavra dá ênfase aos pais. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa é uma responsabilidade de nós como pais, como avós, tios, educar as nossas crianças no caminho. O que vai ser do futuro do meu filho? Olha como que está na escola, olha como que está isso, olha como que está aquilo, como que está na sua casa. Como que você tem conduzido a criação, como você tem influenciado essa criança, esse jovem, esse adolescente. Ensina a criança no caminho. Você quer edificar um lar onde os filhos, a descendência, vive a vontade do Senhor e não a vontade do mundo? Tome para você essa responsabilidade espiritual que a palavra nos diz, cumpra a palavra. Ensine a criança no caminho, aonde você tem deixado os seus filhos irem. Quem são as pessoas que têm caminhado com os seus filhos? Quanto você intervém no teu filho, criança, adolescente, jovem, para conduzi-lo no caminho? É uma responsabilidade nossa. Não, pastora, deixe para a célula, E aí lá na célula ele escuta a palavra, aqui no culto, vem para a rede super, rede impacto, glória a Deus. Mas também dentro do nosso lar é uma responsabilidade nossa, de conduzir os nossos filhos na vida espiritual. Você quer que seus filhos sejam uma bênção, que a sua casa seja vista como uma casa que gera uma descendência abençoada. Assuma essa responsabilidade, ela é nossa. Amém? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. A palavra de Deus precisa ser ensinada, precisa ser proclamada dentro das nossas casas. Ensinar a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Isso é papel de quem edifica uma casa forte. E não é só o ensino de você estar ali, fazendo ali o seu devocional. Não, pastora, eu sou um exemplo na minha casa. Isso aí eu não estou falhando, não. Porque todas as manhãs eu acordo 5 horas da manhã, vou orar. E meu filho vê que eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração, eu leio a Bíblia, eu prego na célula, eu estou em todo culto discipulado, eu sou esse exemplo. Mas o que a palavra de Deus diz para fazermos, o que é responsabilidade nossa, vai muito além dessa busca pessoal. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Verso 7. E as ensinarás a teus filhos,
E delas farás assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que nós devemos ensinar a palavra de Deus, ensinamentos, os princípios do Senhor, aos nossos filhos, netos, aqueles que estão sob a nossa influência em todo momento, em todo instante na nossa casa. Não é sendo só um exemplo de quem busca, de quem faz um devocional ou de quem ora, mas é também de quem vive, de quem fala, de quem proclama, onde está, pelo caminho, andando, deitando, se levantando. A cada oportunidade, aplicando os princípios da palavra na vida dos seus filhos. Lá em casa é desse jeito. Quando as crianças brigam, né? E sempre não tem jeito, irmãos. A gente para tudo, pede perdão, dá um abraço, a gente ensina sobre o perdão. A gente ensina sobre compaixão. E é isso que a palavra de Deus está nos falando, Deuteronômio 6:7. Que a gente tem que ensinar a palavra enquanto estamos caminhando, enquanto estamos assentados, enquanto estamos deitados. A palavra está dizendo que a nossa Bíblia não pode ser só estudada por mim, eu ter todo o conhecimento e vir aqui pregar e compartilhar e falar sobre os textos, mas eu preciso viver e ensinar, a aplicar isso dentro da minha casa. Ensinar para os meus filhos o que é o amor, ensinar para os meus filhos o que é paciência, ensinar para os meus filhos a respeito da compaixão, a respeito do perdão, da reconciliação. Essa é uma responsabilidade espiritual nossa. Amém? Quantos estão entendendo? Aleluia. A palavra precisa ser aplicada dentro dos nossos lares. Outra responsabilidade que nós temos, além da responsabilidade espiritual, nós temos também a responsabilidades emocionais. De cuidar dos nossos relacionamentos. De cuidar das emoções daqueles que estão ao nosso redor. Por isso os jovens precisam ouvir. Você acha que você vai casar e é só pensar em você? Não, você vai pensar na sua esposa, você vai pensar nos seus filhos. Muitas vezes você vai renunciar às suas vontades para que eles estejam bem emocionalmente. Cuidar das emoções uns dos outros é responsabilidade de cada integrante da família. Manter um relacionamento saudável entre os cônjuges, marido e mulher. Manter um relacionamento saudável é cumprir o papel de cada um, de acordo com a base, com o alicerce. A mulher sujeitando-se, o marido amando como Cristo ama a igreja. Os filhos obedecendo, temendo, honrando os seus pais. Manter um relacionamento saudável. Faz parte, é uma responsabilidade de cada integrante da família. 1 Coríntios 7, no versículo 3, a palavra diz, o marido, tem outra versão que fica mais bonito, pode ser NVI. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. Para aí, nesse versículo mesmo. Aí já vai entendendo, os jovens solteiros, quem está aí atrás de um casamento. Você vai casar, você tem deveres conjugais. Você tem responsabilidades. Deveres a cumprir em relação ao outro. E o que a palavra está dizendo aí em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 3, é exatamente o que você está pensando. Segue aí que você vai entender. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Verso 5. Não se recusem um ao outro, exceto por muito mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. A palavra está nos alertando aí, nos ensinando, 1 Coríntios 7, 3, 4, 5. Está descrevendo, sim, sobre a intimidade de um casal. E nós estamos falando de responsabilidades emocionais. E isso aqui faz parte de você compreender
que você pertence ao seu marido e o seu marido a você, e que nós devemos viver como a palavra está nos ensinando, não entra em tantos detalhes aqui, mas é muito claro. A palavra está descrevendo a respeito da intimidade do casal. E a mesma palavra que condena, que fala que é errado o sexo antes do casamento, o sexo fora do casamento. A mesma palavra que fala ter relação sexual fora do casamento é pecado, é fornicação. A mesma palavra que diz ter relação sexual fora da aliança do casamento, adulterando, é pecado. É a palavra que diz, se você nega ao seu esposo, ao seu cônjuge, você também está pecando. Se você se abstém da relação sexual dentro do casamento, você também está falhando. A mesma palavra nos mostra qual é a nossa responsabilidade ao cuidar das emoções do nosso cônjuge. Você está entendendo isso? Pastor, eu não pensava assim, mas a palavra está nos mostrando. Quando nós vivemos de forma saudável essa área da nossa vida como casal, e aqui vai para os casais, e os jovens fiquem aí imaginando apenas, mas já estando atento. Quando nós vivemos de forma saudável a intimidade, isso é proteção para o nosso casamento. Quando você se preocupa realmente em viver isso que 1 Coríntios está falando aqui, 7, 3, 4. Quando você dá valor a isso daqui, você está trabalhando como homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Você está entendendo que é uma responsabilidade sua e você precisa zelar disso, porque isso é lidar com as emoções do seu marido ou da sua esposa. E quando nós vivemos de forma saudável, isso no casamento, nós estamos protegendo o nosso casamento. É isso que esse texto fala. Se não acontecer, se isso não estiver acontecendo dentro da união, do casal, vocês terão um problema. É o que a palavra diz. Alguém pode ser tentado e isso pode trazer um grande prejuízo. A casa pode cair. Porque uma pessoa carente, no seu estado de carência, e essa carência aqui eu falo agora tanto no envolvimento sexual, mas também na questão emocional. O cônjuge que não tem a atenção, o cônjuge que não tem o cuidado, o cônjuge que não tem a valorização que ele necessita, que as suas emoções necessitam. Quando o cônjuge está assim, com essa falta, está carente, sexualmente ou afetivamente, ele está mais vulnerável, mais solto para cair. Quando eu falho em não cuidar das emoções do meu cônjuge, eu estou construindo e edificando a minha casa sobre a areia. A minha casa está vulnerável a cair. Provérbios 27, 7, a palavra diz: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Entenda esse provérbio. Se a alma está farta, se está suprindo as carências, se emocionalmente está todo mundo bem, está um atendendo o outro em todos os aspectos, pode aparecer o mel mais doce, você vai rejeitar, você vai pisar, porque você já tem o que você precisa. Mas se a alma está faminta, se não está suprido, se há carência nesses aspectos emocionais, falta de atenção, falta de envolvimento nessa área, entenda que até o amargo se torna doce. A primeira oportunidade é abraçada. Quem está entendendo? Fala amém aí. O Senhor está nos alertando e nos mostrando que nós temos responsabilidades emocionais para com os nossos relacionamentos familiares. Não é pensar só em mim, é pensar em nós. É pensar na nossa casa, para que ela seja edificada sobre a rocha. E quando a gente fala desse aspecto, parece que os homens acham melhor. Mas eu estou falando para todos nós, para você mulher, para você homem. Suprir as necessidades emocionais envolve tudo isso. Mas também envolve
o cuidado com os nossos filhos. Eles também precisam ser supridos emocionalmente. E se assim nós não fizermos, nós estaremos construindo sobre a areia. Não somente o contato físico, porque há muitas formas de demonstrarmos afeto, amor. O amor precisa ser expresso. Nós precisamos, na nossa casa, no ambiente familiar, promover declarações de amor. Entenda, declarações de amor não precisa ser o carro, né? O carro. Todo mundo morre de medo desse carro das mensagens lá na porta de casa. Ai, fulano me ama, ele vai ter que mandar o carro das mensagens. Ele vai ter que botar uma faixa lá na ponte de Brasileia. Vou fazer um merchan aqui da propaganda. Vou contratar a propaganda, vou botar lá naquele negócio lá que gira da ponte. Eu amo a fulana. Declarações de amor constante, não precisa disso tudo, você só precisa entender qual é a linguagem de amor do seu esposo, da sua esposa, como que ele se sente amado, se importe com isso. É sua responsabilidade dentro do seu lar, isso é construir a casa sobre a rocha. Procure saber o que é valoroso para sua mulher, para o seu marido, para o seu filho. Como que o seu filho se sente amado, como que o seu filho se sente valorizado, faça isso, invista nisso. É nossa responsabilidade. O amor precisa ser expresso. Declarações de amor, declarações de gratidão, de apreciação. Nossos filhos precisam disso. Talvez você cresceu num lar que não tinha isso e hoje você vive ou vivia, porque o Senhor já te curou. Mas talvez você ainda vive aprisionado nesse trauma, porque não tinha essas necessidades emocionais supridas dentro do lar. Então não cumpra, não faça, não cometa o mesmo erro que cometeram com você. Edificar o nosso lar sobre a rocha é sim se importar com as emoções do outro e agir para atender às suas necessidades emocionais. Quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, a palavra diz que do céu veio uma voz, e era de Deus Pai, que dizia: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Era uma declaração de amor do pai para o filho. Deus não estava só afirmando a autoridade divina de Jesus, esse é o meu filho, mas o Senhor Deus também estava ali fazendo uma declaração: meu filho que eu amo, que eu tenho prazer. Se Jesus que era perfeito, se Jesus que é Deus, precisou ouvir uma declaração de amor, imagina os nossos filhos, imagina as nossas crianças, nossos adolescentes que estão nesse processo de formação de caráter, de temperamento. Nós precisamos suprir as necessidades emocionais dos nossos filhos. E isso é edificar uma casa forte. Elogie seus filhos. Mostre o quanto ele é amado, se esforce para isso. O problema é que muitas vezes nós conseguimos fazer isso para os de fora, mas os de dentro não escutam as nossas palavras lindas. O Senhor está nos ensinando a edificar uma casa, então se esforce para suprir essa necessidade emocional. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 8, a palavra fala sobre domar a nossa língua, esse órgão tão pequeno que é capaz de tantas coisas. E a palavra diz que com ela, no versículo 9, bendizemos o Pai e com ela amaldiçoamos os homens. De que forma você está usando a sua língua lá na sua casa? Você está edificando emocionalmente os seus familiares ou você está destruindo as emoções dele? De que forma você tem usado as suas palavras dentro do seu lar? Versículo 10, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não convém. Não convém que façam isso, é o que a palavra diz. Edificar um lar é saber quais palavras estão saindo da minha boca e que estão alcançando o coração daquele que convive comigo. Nós temos responsabilidades emocionais dentro do nosso lar. E se nós não cumprirmos, a casa cai. E se nós não suprirmos essas necessidades emocionais dos nossos filhos, misericórdia, o futuro que eles terão. Não crie filhos feridos e traumatizados.
Crie filhos abençoados. Edifique o seu lar. Cuide das necessidades emocionais daqueles que estão dentro do seu lar, do seu marido, da sua mulher e dos seus filhos. Terceiro e último, para a gente encerrar. Nós temos também responsabilidades dentro do nosso lar, responsabilidades materiais. Suprir as necessidades. A provisão precisa alcançar o nosso lar. Sabe por quê? Porque problemas financeiros geram muitas vezes desgastes nos casamentos e nos relacionamentos familiares. É ou não é, gente? Talvez você não queira dizer que é agora, mas se eu perguntar aqui para muitos dos líderes que aconselho, muitas vezes vê que a raiz, em alguns lares, a raiz dos desentendimentos, das acusações, das brigas, é porque estão passando alguma falta. Suprir as necessidades materiais é uma responsabilidade nossa, como membros da família, principalmente do cabeça. Você, homem, escute. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Você tem trazido provisão para a sua casa. Você tem cuidado daquilo que é necessidade da sua esposa, dos seus filhos. Entenda, queridos. Quando eu falo do homem, não significa que a mulher não pode agir nisso. Quantos lares não vivem de forma tão harmônica, homem e a mulher trabalhando? Mas quando há uma falta, entenda que a responsabilidade maior é do cabeça. Responsabilidades materiais. O cuidado com a família, o cuidado com os seus envolve provisão. O marido deve ser o provedor da sua esposa, do seu lar, dos seus filhos. Não, pastora, mas lá em casa é o contrário, eu que ganho mais. Então você vai agir com sabedoria. Não significa porque você tem um emprego que você ganha melhor, que você vai ter que largar, porque a pastora falou que é o homem que tem que prover a casa. Não é disso que eu estou falando, eu estou falando de responsabilidade. Se na sua casa funciona muito bem você ganhando mais, glória a Deus. Se na sua casa funciona muito bem você contribuindo, mulher, aleluia. Mas se na sua casa a escassez financeira vai pesar para aquele que é o responsável maior. Se levante em sabedoria, homem e mulher, para suprir e para prover dentro do seu lar aquilo que é necessidade da sua família. Provérbios capítulo 24, versículo 27. Provérbios 24, 27. Prepara de fora a tua obra e prepara-a no campo e então edifica a sua casa. O que a palavra está nos ensinando aqui? Esse provérbio está falando. Primeiro prepara de fora a obra, primeiro trabalhe, primeiro proveja, para depois você poder edificar a sua casa. Ou seja, a edificação do lar depende de uma provisão, que vem da onde? Desse trabalho. Sabe quando Deus criou a humanidade, Adão e Eva, instituiu o casamento? Deus deu um a fazer para Adão, não deu? Deu um trabalho. Aí cabe aos jovens olharem bem essa mensagem. Tenha um sustento, para depois, então, edificar a sua casa. Vocês querem casar? Então se preocupe com o que vocês vão viver. Não é só de amor, não. Nós temos responsabilidades materiais. Olhar essa área é importante para consolidarmos a nossa casa, a nossa família. Quem está entendendo diz amém. O que a sua esposa precisa? O que seus filhos estão precisando? O que a sua casa está precisando? Se preocupe com isso. Não seja desleixado ou desleixada. É para nós. Não seja um descuidado. Olhe para as necessidades da sua casa. Se aproprie das suas responsabilidades também materiais. Para que assim você possa edificar uma casa forte. Amém? Glória a Deus.
Você está edificando a sua casa sobre a rocha? A sua família, o seu lar, tem como base a palavra de Deus? É disso que o Senhor está falando conosco nessa noite. Uma casa edificada, uma casa forte. Primeiro, precisa ter a palavra como base. E segundo, precisa de membros familiares, homens, mulheres, filhos, que assumam as suas responsabilidades espirituais, emocionais, materiais, que cumpram os seus papéis e que façam acontecer, que vivam a palavra para ver uma casa forte, para no dia da chuva, para no dia da correnteza ou do vento forte, você não vê a sua casa caída, mas sim firme e resistente dentro do propósito do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar. E diante de tudo que nós falamos nessa noite, eu queria te fazer um convite. Talvez você esteja aqui e está passando por uma situação familiar, uma dificuldade. Seja você como homem, mulher, casado, filho, eu não sei. Ou talvez não, mas você deseja nessa noite realmente entregar a sua casa, o seu lar para o Senhor. Abrir a porta da sua casa, da sua família. Talvez você que está aqui está passando por uma dificuldade. Ainda não abriu a porta da sua casa para Jesus entrar. Ainda não disse: Senhor, Tu és bem-vindo. Senhor, Tu és o meu alicerce, me ensina. Talvez até aqui você tentou viver seus relacionamentos familiares do seu jeito, com os seus traumas, as suas feridas, do jeito que o mundo ensina. Mas hoje o Senhor está batendo a porta da sua casa. Está batendo a porta do seu coração, porque começa na gente. Abra a porta para Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida, para que assim você possa aprender da palavra e então decidir praticar. Hoje é noite de decisão. Como na semana passada nós falamos, mas hoje Deus falou em relação à família. Qual dessas responsabilidades você tem deixado de cumprir? Como marido, como mulher, como filho, como irmão? Quais dessas responsabilidades você está em falta? E hoje precisa dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, transforma. Eu quero ser como o homem que edifica os meus relacionamentos familiares sobre a rocha. Se você deseja isso, eu quero te convidar nessa noite a vir até a frente, te chamar como família. Se tem algum familiar seu, vem junto com ele. Mas se não tem, se sua família aí, seu irmão de célula ou de discipulado, você está sozinho, não interessa. Você é família do mesmo jeito. Sua família está aqui, está representada aqui por você. Talvez você, nessa noite, seja um privilegiado, o primeiro a ser escolhido, atraído para a presença de Deus. Talvez você veio para a presença de Deus porque já não aguentava mais ver sua casa caindo. Cada tempestade, cada chuva, tudo caído. E o Senhor te trouxe para cá, para esse lugar, para que você seja o primeiro a entender que a base da sua casa é o Senhor, é a palavra de Deus. Feche os seus olhos e comece a convidar a Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Faça a sua oração nessa noite. Eu vou orar pelas famílias, mas eu quero deixar primeiro você orar pela sua família, por você, pelos seus relacionamentos familiares. Feche os seus olhos, coloque diante do Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu reconheço que essa responsabilidade aqui eu não estava cumprindo. Ah, Senhor, eu quero ser como o homem que constrói sobre a rocha. Me ajuda, Espírito Santo, a cumprir com essa responsabilidade. Senhor, me ajuda a ser esse homem, esse sacerdote dentro do meu lar, a ser essa mulher que é exemplo de quem busca o Senhor. Vai orando aí. Você sabe qual é a sua fragilidade, aonde você não estava cumprindo e o Senhor te falou nessa noite, o Espírito te trouxe convencimento. Mesmo que você não esteja aqui na frente, aí atrás, feche os seus olhos e comece a orar e a colocar e abrir a porta da sua casa e da sua vida para o Senhor. Adore, adore, adore ao Senhor nessa noite. Coloque a tua família diante dele, a tua casa. Oh, Senhor.
Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso lar, na nossa casa. Tu és bem-vindo, Jesus. Entra, Senhor, entra nas nossas casas, nas nossas famílias. Observa, Jesus, quais são as fragilidades. Vai curando, vai tratando, vai restaurando, Jesus. Queremos a tua intervenção, o teu agir. Peça do vento do Senhor. Peça do vento do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Diga para Ele: o Senhor é quem governa a minha casa. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor. Canta para Ele. Aleluia. Nós queremos ouvir. Faça essa entrega nessa noite. Entregue o teu lar, a tua casa, a tua família ao Senhor. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Continue cantando isso. Continue cantando e declarando: essa casa é tua casa, Senhor. Enquanto você canta e faz essa declaração, o Senhor vai te tocando nessa noite. Faça essa entrega hoje. Entregue a sua casa, a sua família. Entregue os relacionamentos familiares para o Senhor nessa noite. Seja qual for a sua dificuldade dentro da sua casa, hoje o Senhor está entrando na tua vida. Hoje o Senhor está entrando na sua casa, promovendo transformação, mudança de mente sobre a sua vida, para que você se levante em cumprir a vontade do Senhor dentro dos seus relacionamentos familiares. Dentro dos seus relacionamentos familiares. Oh, Senhor, a nossa casa é para Ti, é para a Tua glória. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Você cantou nessa noite, abriu a porta da sua casa para o Senhor Jesus. E Ele está aí tocando o teu coração e sondando o seu coração. E Ele sabe quais são as suas fragilidades, as suas dificuldades nos relacionamentos familiares. Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. Então faça agora essa sua oração direcionada. Feche os seus olhos e comece a enxergar Jesus entrando dentro da sua casa, dentro do seu lar. E o Senhor te ensinando o que deve ser feito. Então responda para Ele agora: Senhor, assim eu farei. Senhor, eu declaro que o Senhor é o Senhor na minha vida e o Senhor na minha casa. Ensina-me, Senhor. Ah, Deus, eu tenho esse sonho de viver um casamento abençoado, uma família feliz, filhos que vivem, Senhor, no teu propósito, descendência abençoada. Mas hoje eu entendi, Senhor, que eu só viverei isso se eu permitir que o Senhor trabalhe na minha vida. Se eu permitir, Senhor Deus, e assumir as responsabilidades daquele que te serve, que te obedece. Ajuda-me, Espírito Santo. Pede ajuda ao Senhor. Talvez você está tendo dificuldade porque tem um relacionamento quebrado. Talvez você não consegue se comunicar. A comunicação é difícil. Ou está difícil pedir perdão. Ou está difícil se reconciliar. Seja o que for, Jesus vai te ajudar. Seja o que for, se você cumprir os princípios da palavra, você estará edificando a sua casa sobre a rocha. E você viverá o melhor de Deus nos seus relacionamentos familiares. A sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Declare mais uma vez. Declare mais uma vez. Que essa casa, a sua família pertence a Ele, pertence ao Senhor. O Senhor está operando milagres na sua vida. E através da sua vida, Ele vai operar milagres na sua casa, na sua família. Receba o toque do Senhor nessa noite.
Receba o toque do Senhor sobre a sua casa. Receba da presença de Jesus na sua vida. E você levará essa presença para a sua casa. Assim será, em nome de Jesus. Essa casa é sua, declare, e nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa, e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, ela pra você. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar por você, pela sua casa, sua família. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor cada vida nesse lugar, cada família aqui representada. O Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus, as necessidades, os desafios. Ah, Pai, quantos aqui têm lutado ou batalhado, meu Deus, por conta de uma questão que não consegue resolver. Hoje entendeu, meu Deus, que a tua intervenção, o teu agir e o cumprimento da tua palavra é a solução, meu Deus, para que possamos viver, meu Pai, a harmonia, a paz que o Senhor tem para os nossos lares. Senhor, nós estamos nesse lugar, nessa noite, determinados a fazer cumprir a Tua palavra, meu Deus, dentro dos nossos lares. Declaramos, Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, e aquele que nessa noite assim concorda e assim ora, Senhor, eu oro por ele também, e no Teu nome abençoo cada família nesse lugar, e declaro, Senhor, que nenhuma arma, que nenhuma armadilha, que nada daquilo que o inimigo tem tramado, Senhor Deus, para destruir os casamentos e os relacionamentos familiares, Senhor Deus, irá perseverar em nome de Jesus, porque hoje, meu Deus, o Teu filho, a Tua filha entendeu, meu Deus, o que é construir uma casa sólida, consolidada, edificada. Que a proteção do Senhor esteja com cada um deles, que o poderoso sangue de Jesus esteja em cada lar, Senhor, e acompanhe, Espírito Santo, acompanhe cada um dos Teus filhos e filhas, para que perseverem cumprindo a vontade do Senhor e vivendo uma casa, uma família edificada e consolidada para a glória do Teu santo nome. Se você recebe, diz amém e dá um forte aplauso ao Senhor. Que assim seja na sua vida, na sua casa. Ainda essa semana, tome a postura necessária, ainda hoje, para que você possa assumir e praticar as responsabilidades que cabem a você. Que Deus abençoe a sua vida. Erga a sua mão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família hoje e para todos sempre. Se você recebe, diz amém. Dá mais um forte aplauso ao Senhor.